O Príncipe e o Mendigo. Era uma vez 2 meninos. Um deles era o príncipe Edward e o outro, um menino de família bem pobre, chamado Tom. Sua mãe era muito bondosa, mas o seu pai e sua avó o maltratavam muito. No entanto, ele não era um menino triste, pois tinha um bom amigo, o padre Andrew, que o ensinou a ler e a escrever. Tom gostava muito dos livros de história de reis e príncipes que o padre lhe emprestava. Ele imaginava ser um príncipe de verdade e sonhava em conhecer um pessoalmente. Certo dia, Tom saiu para caminhar. De repente, ele avistou um grande palácio em um jardim. Viu um menino vestido com trajes luxuosos. Era um príncipe de verdade. Tom colocou o rosto na grade do portão. E um dos guardas do palácio deu um forte tapa nele. Mas o príncipe brigou com o guarda, dando ordem para que ele deixasse Tom entrar. O príncipe Edward e Tom conversaram e, durante a conversa, o príncipe teve uma ideia. Pediu que Tom colocasse suas roupas de príncipe e ele colocaria as roupas de Tom. Rapidamente, Tom estava vestido de príncipe e Edward de mendigo. Os dois ficaram muito parecidos. Edward resolveu sair do palácio vestido com as roupas de Tom, e ninguém percebeu que ele era o príncipe Edward. Ele andou pela cidade e ficou com medo. Quando foi visto pelo pai de Tom, Edward foi arrastado para uma rua escura. Então, um homem tentando defender o menino Edward acabou levando do pai de Tom uma pancada na cabeça e caiu. Enquanto isso, Tom esperava a volta de Edward. Quando alguns escudeiros e camareiros chegaram e se inclinaram diante dele, e Tom ficou assustado, ao tentar se explicar, ninguém acreditou no que ele dizia. Todos acharam que o príncipe tinha enlouquecido, pois ele insistia em dizer que era um pobre mendigo. Doente, o rei Henrique VIII também não conseguiu acreditar no que o menino dizia. No entanto, depois de observar a forma como Tom comia e falava, sem educação, o rei o reconheceu. Angustiado que o filho estava louco mesmo, todos do palácio foram proibidos de falar sobre o problema do príncipe. Então, agiam naturalmente. Afinal, achavam que ele estava louco. O pai de Tom pediu, com deboche, que Edward repetisse a história que ele lhe contara, dizendo ser o príncipe de Gales, filho de Henrique VIII. No entanto, ao repetir, Edward só conseguiu fazer com que a avó e o pai de Tom gargalhassem. A mãe do menino chorou muito, pois pensou que o filho havia enlouquecido, porém, ao observá-lo dormindo, ficou confusa. No outro dia, algumas pessoas avisaram que o padre Andrew havia morrido, pois ele era o homem que havia defendido o menino Edward. Ouvindo isso, o pai de Tom tentou agarrar Edward, pensando que era seu filho. Mas Edward sumiu entre a multidão. Então o pai de Tom resolveu fugir com medo de ser preso. Em meio à multidão, Edward avistou Tom e começou a gritar, dizendo ser ele o príncipe de Gales. No entanto, as pessoas só viam um pobre mendigo e por isso sugeriram jogá-lo no bebedouro dos animais. Mas um homem comovido com a cena aproximou-se e protegeu. Miles levou Edward para um lugar em que morava. Lá, Edward recebeu a notícia que seu pai Henrique VIII havia morrido. Ele chorou muito. Na manhã, quando Miles foi acordar, Edward viu que ele tinha sumido. Ele havia sido levado pelo pai de Tom. Diante disso, Miles jurou que o encontraria, e assim o fez, ajudando o menino a fugir. Tom sentia saudade de sua vida ao ar livre, de seus amigos, de suas brincadeiras, mas também gostava da vida que estava levando. Em um desfile, Tom levou um susto. Viu sua mãe, assustado, cobriu os olhos, enquanto a mulher abriu caminho e, agarrando a perna de Tom, beijou, chamando-o de meu filho. Tom voltou-se para um nobre e confessou-lhe aquela era sua mãe. Sentia remorso, pois era um falso rei. Então, quando ia ser coroado, surgiu no meio da multidão um menino, maltrapilho e sujo. Era Edward. Edward gritou, dizendo que era ele o rei. Tom confirmou, e assim a coroa foi colocada sobre a cabeça de Edward.
O rei Edward VI, então, apresentou Miles aos nobres e serviçais como um fiel amigo. Tom se ajoelhou diante do rei e recebeu elogios por ter sido um bom governante. Generoso, Edward prometeu vida tranquila à mãe e às irmãs de Tom. O pai de Tom desapareceu. O rei Edward VI governou com sabedoria e bondade, permanecendo na memória do povo como um grande soberano. Este é um livrinho da editora Todo Livro.